Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos desafios médicos mais complexos que existem. A gente vai tentar entender o que acontece quando o sistema, digamos, de encanamento interno do nosso corpo entra em colapso total. Imagina só a cena. O sistema que deveria processar tudo o que comemos, de repente, cria um atalho, um caminho que não deveria existir. E por esse atalho, começa a vazar conteúdo digestivo para lugares onde ele nunca, jamais deveria estar. Isso, em essência, é uma fístula intestinal. E olha, é uma situação tão grave quanto parece. Então, para começar, vamos dar um passo atrás e entender a anatomia desse vazamento interno. Como é que ele se forma? Bom, uma fístula interocutânea é basicamente isso, uma conexão anormal, como se fosse um túnel que o corpo cria ligando o intestino diretamente à pele. O grande problema é que esse túnel se transforma numa rota de fuga, sabe? Por onde fluidos digestivos que são vitais para o nosso corpo simplesmente escapam. E o que causa uma coisa dessas? E aqui vem um dado bem interessante. A grande maioria das fístulas, a gente está falando de algo entre 75% e 85%, são na verdade uma complicação infeliz de uma cirurgia abdominal. Quer dizer, elas surgem depois de um procedimento. Claro, existem outras causas, como a doença de Crohn, infecções ou até tratamentos como a radioterapia. Agora que a gente já sabe o que é, vamos entender por que isso é tão perigoso. Porque não é só um simples vazamento. É uma verdadeira crise que pode levar o corpo todo ao colapso. O nível do perigo está totalmente ligado ao volume desse vazamento que os médicos chamam de débito. Fístulas de baixo débito, que perdem menos de meio litro por dia, já são bem preocupantes. Mas as de alto débito, que perdem mais de 500 mililitros por dia, essas representam um risco imensamente maior. E essa perda massiva de fluidos acaba levando a uma tríade clássica de complicações. Essa crise toda se manifesta de três formas principais, uma tríade devastadora: sepse, desnutrição e desequilíbrio de fluidos. A sepse aparece porque o conteúdo do intestino vaza para onde não deve, causando infecções generalizadas. E a desnutrição. Bom, a escala da desnutrição nesse cenário é simplesmente chocante. Olha só para este número, até 90% dos pacientes com uma fístula intestinal acabam gravemente desnutridos. É que o corpo está perdendo nutrientes essenciais pelo vazamento muito mais rápido do que consegue absorver. É uma batalha nutricional quase impossível de vencer sem uma intervenção médica pesada. E para a gente ter uma noção do tamanho do problema, uma fístula de alto débito pode drenar até 8 litros de fluidos por dia. 8 litros! Isso é mais do que o volume total de sangue no corpo de um adulto. É uma perda catastrófica de água, de minerais, de enzimas, de proteínas, de tudo. Certo. Diante de uma crise tão grave assim, como é que as equipes médicas respondem? Existe um plano de ação, um verdadeiro manual de gerenciamento para contra-atacar essa catástrofe? A resposta médica geralmente segue três passos que são essenciais. O primeiro, e o mais urgente de todos, é controlar a infecção. Depois, o segundo passo é mapear a anatomia exata da fístula, entender onde ela está e como ela se comporta. E o terceiro, que é absolutamente crucial, é iniciar um suporte nutricional super agressivo. E a importância da nutrição aqui não pode ser exagerada, de forma alguma. Não é só sobre alimentar a pessoa, entende? É sobre usar a nutrição como uma arma terapêutica. Em muitos casos, é isso que vai definir a linha entre a vida e a morte. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, no coração da estratégia de tratamento, que é basicamente usar a própria nutrição como se fosse um remédio. Para se ter uma ideia, a necessidade de proteína de um paciente com fístula dispara. Sobe para algo entre 1,5 e 2,5 gramas por quilo de peso corporal por dia. Isso é uma quantidade enorme, mas é o que o corpo precisa para compensar as perdas e para ter os tijolos para reconstruir os tecidos. A questão é como fornecer toda essa nutrição. Basicamente, existem dois caminhos principais. A nutrição interal, que usa o próprio sistema digestivo, é sempre a primeira opção, a preferida. Ela ajuda a manter o intestino funcionando e tem menos riscos. Mas, quando o intestino simplesmente não pode ser usado, especialmente nas fístulas de alto débito, entra em cena a nutrição parenteral, que vai direto na veia. É uma alternativa vital. E a filosofia médica por trás dessa escolha é muito clara e muito simples. Se o intestino funciona, use-o. Manter o trato gastrointestinal ativo, mesmo que seja com pouca coisa, ajuda a evitar que a barreira de proteção dele enfraqueça, o que reduz muitas complicações. E agora, a gente vai conhecer uma técnica que é simplesmente inovadora e que mostra toda a genialidade da nutrição médica moderna. A pergunta que fica é:
Poxa, como é possível usar um intestino para nutrir alguém se ele está literalmente vazando? Parece um paradoxo, né? Mas a resposta está numa técnica com um nome um pouco complexo: fistuloclise. A fistulóclise é uma solução de uma engenhosidade impressionante. Basicamente, aquele fluido rico em enzimas digestivas que está escapando pela fístula é coletado e depois ele é reintroduzido no intestino mais para frente, num segmento que ainda está funcionando, junto com a fórmula nutricional. É, na prática, uma forma de reciclar o próprio poder digestivo do corpo. E o processo é esse que a gente vê e é brilhante. O líquido digestivo é capturado na parte de cima da fístula. Depois, esse mesmo líquido, misturado com a dieta, é lentamente bombeado de volta na parte de baixo da fístula. É como criar um desvio, um bypass externo para o sistema digestivo, o que permite que a parte saudável do intestino continue fazendo o seu trabalho de absorção. E os benefícios disso são gigantescos. Essa técnica reutiliza as enzimas do próprio corpo, restaura a capacidade de absorção, diminui drasticamente a necessidade da nutrição pela veia e todos os riscos que vêm com ela, e no final, prepara o paciente de uma forma muito mais segura e eficaz para a cirurgia que vai corrigir o problema de vez. É um divisor de águas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que é bem poderosa. Técnicas como a fistulóclise são um lembrete de que o futuro da medicina talvez não esteja só em descobrir novos remédios, mas também em encontrar essas maneiras inteligentes de colaborar com a incrível capacidade que o nosso corpo já tem de se curar.